Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de todas as quartas-feiras, mas claro que como ele está na internet, ele é o estudo bíblico de todos os dias. Nós estamos na semana 26 da nossa leitura bíblica como igreja, nós chamamos aqui de circuito bíblico, e nós entramos no livro de 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo para a cidade de Corinto. Eu vou ler com vocês alguns versículos de alguns capítulos para pegar a linha de raciocínio do apóstolo Paulo sobre um tema específico aqui. Eu acredito que não dá para a gente ler o texto corrido inteiro, até daria, claro, mas ficaria muitas coisas pelo caminho, né? Então nós vamos começar a leitura em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler o texto todo, que eu pretendo abordar hoje, aí a gente ora. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Pula para o versículo 30. É, porém, por iniciativa dele, Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Capítulo 2, verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Não é dessa sabedoria. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus os revelou por meio do Espírito Santo. Até aqui. Vamos orar? Papai, muito obrigado pela tua palavra. Ela foi lida e eu peço que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender de fato, essa sabedoria que vem do Senhor. Então, de forma redundante, Pai, nos dê sabedoria para entender essa sabedoria que vem do Senhor. Abra o caminho, Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esses dois tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria divina, sabedoria de Deus em nós. Nós vamos falar o que esta sabedoria te dá de benefício, como essa sabedoria age em você e quem é ou o que é essa sabedoria. Eu vou chamar essa mensagem de a verdadeira inteligência. Claro que sabedoria não é inteligência, mas eu acho que fica mais acessível esse título para quem estiver na internet, estiver lendo os títulos. Ué, que história é essa de a verdadeira inteligência? Porque, de fato, sabemos que sabedoria vem de Deus, né? Então, se eu colocasse a verdadeira sabedoria, é meio redundante, porque toda sabedoria é de Deus e tudo que vem de Deus é verdadeiro. Existe a inteligência humana, racional,
existe a revelação do Espírito Santo, que seria uma espécie de inteligência espiritual, é um a mais. Vamos chamar assim, brincando, e é um superpoder que o crente tem. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O texto diz, verso 18: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo na cruz do Calvário é loucura. Por isso que a Páscoa, nós estamos chegando à Páscoa, estamos bem próximo da data onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Esse feriado é loucura para as pessoas comuns. Primeiro, porque é chocante você imaginar aquele ser humano na cruz, todo ensanguentado, morrendo em favor de outra pessoa. E depois é racionalmente impossível de explicar como esse mesmo ser humano ressuscitou depois ao terceiro dia. Então Paulo já começa assim o nosso texto de hoje. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Tudo que Deus fez desde a criação, Ele fez para que culminasse, para que chegasse nesse dia. O dia da cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus Cristo ia pagar o preço da humanidade para Deus. E a partir desse dia começa uma nova história no plano de Deus. Não é um novo plano, não é um novo acordo, é uma progressão, uma continuação do plano dele, uma nova fase do mesmo plano, a cruz do Calvário. Isso é loucura para os outros. Ninguém entende a cruz do Calvário. Na verdade, nós, como seres humanos, crentes, não entendemos a cruz. A gente só passa a entender a cruz porque o Espírito Santo revelou a nós o mistério que estava oculto. Qual mistério? Aquele homem, Jesus Cristo, que nasceu da Virgem, morreu em nosso lugar para pagar a nossa dívida para com Deus. Morreu, mas não continuou morto. O poder de Deus o ressuscitou da morte, vencendo o último inimigo que faltava. Agora que ele venceu a morte, ele reina sobre a morte, por isso ele é vida. Uma vez que ele é vida, ele distribui vida para aqueles que o seguem. Esse é o mistério de Deus, esse é o poder do Evangelho. Aí ele cita um poema que está em Isaías. Paulo gosta muito de citar Isaías. Depois Paulo vai começar a construir a linha de raciocínio dele. Versículo 20. Onde está o sábio? Cadê? Cadê os inteligentes dessa época? Onde estão os eruditos? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, cadê os mais capazes entre vocês? Destaque-os, por favor. Que eles me expliquem Jesus Cristo e o mistério da cruz. Aí Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria humana. O que isso quer dizer? Que a sabedoria humana não consegue explicar Deus. Parece óbvio para a gente, mas é bom a gente conversar sobre essas coisas. Você pode tentar achar a assinatura de Deus no átomo, o dilúvio aconteceu dessa maneira, em tal lugar, a água chegou até essa altura. As eras, Deus criou cada dia na criação eram eras, e aí são as eras que os cientistas conseguem identificar através do carbono 12, depois do carbono 14, e agora já tem outras maneiras de datação. Enfim, tudo isso, beleza, é interessante para nós cristãos percebemos essas coisas, mas a gente não consegue explicar com certeza e convicção as coisas de Deus. A matéria, Deus, o texto, as coisas que Deus deixou escrita na Bíblia, elas são explicadas através da fé. Vou falar um pouco sobre isso, porque Deus não quer, quando eu digo que a sabedoria humana não explica a Deus e que você segue Deus pela fé, isso não quer dizer que você não pode pensar sobre as coisas de Deus, racionalizar sobre as coisas de Deus, tentar entender as coisas de Deus. Não, você tem que fazer isso porque Deus te fez um ser racional. O que o texto está dizendo é que a racionalidade sem Deus não explica Deus.
essa racionalidade que Deus fez vai precisar de algo a mais, para que esse algo a mais, que nós sabemos que é o Espírito Santo, o texto vai tratar sobre isso, esse algo a mais te mostre as coisas de Deus. Então Paulo pergunta, quais dos sábios aqui entre nós conseguem explicar para mim, discorrer sobre o mistério da cruz? Ninguém consegue. Aí ele diz, no 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Na sabedoria de Deus, Deus sendo Deus, o homem sendo o homem com a sabedoria humana não consegue descobrir Deus, não consegue conhecer Deus. Por isso, coube a Deus, aprouve a Deus que ele se revelasse ao ser humano. Porque a sabedoria humana, a inteligência humana não alcança Deus. Então Deus desceu até nós em forma de homem para se revelar. Primeiro Deus se revelou desde antes lá no Éden, depois passa por Noé, Abraão, depois passa por Moisés, aí Deus fala o nome dele, Deus vem se revelando ao longo da história até chegar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele diz, sou eu aqui, estou aqui entre vocês. Depois de Jesus para frente, ele manda o Espírito Santo para habitar em nós. Porque se ele não fizesse esse processo, nós jamais conseguiríamos passar do teto. Nós jamais conseguiríamos elevar as nossas mentes até conhecê-lo. Por isso, quando você estiver orando, agradeça a Deus por ele ter se revelado à humanidade. Depois você segue agradecendo por ele ter se revelado a você. Porque você jamais conheceria Deus se ele não tivesse se revelado a você. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Somos nós. Deus se agrada em nos salvar porque nós cremos baseado na pregação da cruz que alguém trouxe a nós. 22. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, o qual é loucura para os judeus e loucura para os gregos. Então vamos lá, tem dois tipos de povos na cidade de Corinto. Os judeus e os gregos. Os judeus querem ver milagres, poder. Querem ver o fogo descer. É o culto pentecostal. Quer ver o povo rodar no manto e quer ver poder. Os gregos são os reformados da nossa época. Eles querem que a mensagem faça sentido para a mente deles. Eles querem sabedoria, inteligência, que você cite vários autores, que você traga bastante bagagem, conhecimento, que você consiga concatenar suas ideias para que aquilo faça sentido, citando Agostinho, citando os clássicos para que a mensagem da cruz faça sentido humanamente humanamente à cabeça deles, ao cérebro deles. Um povo, igualzinho hoje, né? Coincidência. Um povo quer ver milagres, poder, e não está preocupado com a semântica, com o fato de fazer ou não sentido o que está sendo pregado. O outro povo está super preocupado com a semântica e com o sentido do que está sendo pregado, mas não tem nenhum desejo de ver poder em milagres. Então tem esses dois povos, os judeus e os gregos. Paulo chega e fala assim, a gente não agrada nenhum e nem outro. A gente prega a cruz e deixa que o resto Deus faz. Então ele disse assim, 22, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual Cristo, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então tem o povo do poder. Aí você vem e prega a cruz na Páscoa. Aí eles falam, não é possível. Para de falar fala de vitória. A gente quer ver o fogo cair, a gente não quer ver o dia escurecer, o sol fazer trevas durante 3 horas e o sangue de Jesus escorrer na cruz. Não é isso que a gente quer ver. É loucura para os judeus, essa mensagem. É loucura para quem está buscando Jesus só porque comeu o pão, quer ver o milagre de Jesus. Só que essa mesma mensagem é loucura também para os super racionais, para os sábios, aliás. Para os sábios não, para os que querem a sabedoria. Porque não faz sentido lógico. Como que o Filho de Deus,
que é da descendência de Davi, Davi sendo rei, o descendente dele seria rei também, como que esse descendente de Davi, que seria rei, é um servo sofredor e humilde, um cordeiro que não se ouviu a voz dele na praça, ele foi morto sem dar nenhum grito, nenhuma palavra. É loucura. Aí Paulo diz, nós pregamos Cristo crucificado. É essa a mensagem da igreja. Então, pelo amor de Jesus Cristo, não tire a cruz da sua pregação. Jesus foi para a cruz, ele não ficou lá, mas ele passou por ela. Sofreu o que teve que sofrer por nós. Sangrou sim, foi cuspido sim, tomou tapa na cara sim, coroa de espinho rasgando a cabeça dele, cravos nas mãos e nos pés. A gente não pode pregar um evangelho sem sangue. Porque onde não tem sacrifício, onde não tem sangue, não há remissão de pecados. O diabo é sutil, tá? Se ele tira da Páscoa Jesus na cruz, tira o sacrifício. Se tira o sacrifício, não tem perdão com Deus. Se não tem perdão com Deus, está todo mundo culpado. 24. Então, final do 23. O qual, que é Jesus, é loucura para eles. Aí 24. Mas para os que foram chamados, tanto do mundo dos judeus quanto dos gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, desses dois grupos que simbolizam a totalidade, né? Os que querem poder e os que querem racionalidade, dentro desses grupos tem os salvos. O mesmo Cristo crucificado, que para os dois grupos é loucura, para alguns integrantes dos dois grupos, esse mesmo Cristo, essa mesma cruz, é salvação, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, qual a verdadeira inteligência? O texto responde: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, reinando absoluto na glória. Quer ser verdadeiramente inteligente? Conheça Jesus. Quer ter sabedoria para conhecer as coisas de Deus? Conheça Jesus. Porque Jesus vai te mandar o Espírito Santo vai te ensinar as coisas de Deus. Sem o Espírito Santo, você não discerne as coisas de Deus, você não entende as coisas de Deus. Você vai ficar procurando resposta nos livros para as coisas de Deus. Você vai ficar buscando confirmação nas pessoas para as coisas de Deus. Porque você não tem convicção, sabedoria suficiente, inteligência humana suficiente para saber que aquilo é uma coisa de Deus. Porque falta sabedoria. O que é sabedoria? Jesus Cristo é sabedoria. Tudo termina nele, né? Porque por ele, por conta dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo termina em Jesus. 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a força de Deus é mais forte que a força humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Um jogo de palavras para falar assim: o menor de Deus é maior que o maior dos humanos. Tá? A coisa mais louca de Deus, ela é mais sábia que a maior sabedoria humana. Por isso a Bíblia diz que os espirituais discernem a todos e por ninguém são discernidos. O que isso quer dizer? O servo de Deus, cheio do Espírito Santo, que tem a sabedoria de Cristo nele, que tem Cristo nele, ele entende as pessoas ao redor dele. Ele consegue, por conta da revelação de Deus, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, os dons de Deus, ele consegue entender os caminhos que as pessoas estão fazendo. Porque é Deus nele. Então essa sabedoria é Jesus nele. Ele entende as pessoas, só que ninguém entende ele. Ninguém entende porque ele é radical daquele jeito, ninguém entende porque ele toma aquelas decisões, ninguém entende porque ele ora daquele jeito, ninguém entende porque ele prega daquele jeito. É só você ver a vida do apóstolo Paulo. Pedro, o apóstolo Pedro, que era cheio de Deus, depois de Atos 2. O apóstolo Pedro falou assim: Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, mas pode ouvir ele. Ou seja, a sabedoria que estava em Pedro identificava que Paulo era um homem aprovado por Deus, mesmo sem racionalmente entender tudo o que ele dizia. Isso é sabedoria de Deus, discernimento de espírito também. Pula para o 30.
É, porém, por iniciativa dele, Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Então, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós fomos enxertados, colocados, empurrados naquela árvore da qual não fazíamos parte, né? Era um galho caído no chão e o agricultor colocou você na árvore, amarrou você lá para que a seiva da árvore fosse sobre você, que era um galho morto. Agora você voltou a viver. Nós fomos colocados em Cristo, somos corpo de Cristo. Ele, Jesus Cristo, é a nossa sabedoria, é a sua verdadeira inteligência. Então eu poderia te dizer isso assim, ó, sem medo de errar, tá bom? Sem medo de errar. Se você passar a vida inteira lendo só a Bíblia, você vai ser uma pessoa muito mais inteligente do que um doutor de uma faculdade. Porque você não vai saber jogar o jogo da academia, escrever um texto acadêmico, citar as fontes, manusear originais, mas estou falando de sabedoria, tomar decisões, criar filhos, aconselhar pessoas, salvar casamento dos outros, ter um bom casamento, ser uma pessoa com vida, você vai conseguir. Porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Jesus Cristo mandou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, para habitar em nós. Uma vez que você é cristão, tem o Espírito Santo, se você conhecer o texto bíblico, você vai ser uma pessoa muito mais inteligente, sim, do que qualquer outra pessoa. Você vai fazer negócio melhor, você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai andar mais leve pelas ruas, você vai sofrer mais porque você vai amar mais e você vai sentir mais dor, mas você vai perdoar mais, você vai conseguir abraçar mais, você vai conseguir dar mais fruto. Porque essa é a verdadeira inteligência, é o jeito certo de viver a vida. Não importa onde você esteja. Mas não estou dizendo com isso para você não ler outros livros. Estou esticando o exemplo para você entender. E eu não estou falando sobre entender a Bíblia. Eu estou falando sobre ser sábio. Ser sábio. Conhecer de Deus para que Deus mude o seu jeito de ser. E você seja um verdadeiro inteligente. Tenha a verdadeira inteligência. Inteligência não é sobre ter mais ou menos. É sobre ter a verdadeira ou a falsa. A verdadeira inteligência é Jesus Cristo crucificado e ressurreto, reinando à direita de Deus. Aí você vai ter isso. Isso vai te dar fome de entender a Bíblia. As histórias bíblicas. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. Deus se revela falando quem Ele é ou contando histórias. Quando Ele conta histórias, ou ele narra fatos, a Bíblia, né? Conta histórias ou narra fatos, aí você vai precisar conhecer um pouco sobre os fatos. Onde é Israel, quem reinava sobre Israel em tal época, por que tal profeta aparece aqui, por que o profeta X não está no sul, mas está no norte. Isso aí é outra história. Isso aí depois você vai aprendendo, pesquisando. Mas não é sobre esse tipo de conhecimento que eu estou falando. Estou falando sobre o tipo de conhecimento santo de Deus. Conhecimento que impacta a sua vida e faz você ser uma pessoa melhor ou não. Quando você está assistindo uma pregação e você descobre que, suponhamos, Daniel profetizou a partir da Babilônia para o reino do sul, ele era do reino do sul, e o livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Tudo isso são informações verdadeiras, bíblicas, mas não muda a sua vida em nada. São informações. Quando você lê Daniel e entende o que Deus está fazendo ali, aquilo impacta a sua vida e faz com que você mude. Porque aquilo é a sabedoria de Deus, que é em Jesus Cristo, que vem através da leitura bíblica e da fé. Olha que bonito isso aqui, eu estou no 30. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, o que Jesus é para nós? Sabedoria. E o que mais? Justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Jesus é o passado, o presente e o futuro. Jesus é a justificação, ele te justificou na cruz, no seu passado. Jesus é quem te capacita a andar em santidade no seu presente, ele é a santidade.
Jesus é quem vai te redimir no seu futuro. Ele é a redenção. Os 3 tempos da salvação. Justificação, santificação e redenção. Tudo isso Jesus fez por nós. Por quê? Para que quem se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, você está feliz porque você foi justificado, você é salvo. Então você está se gloriando, você está feliz. Quem foi o responsável por isso? Jesus Cristo. Glória a Jesus, muito obrigado porque o Senhor me salvou na cruz. Você está muito feliz hoje porque você está em santidade. Deus tem te usado, Deus tem se revelado a nós, a você, por conta de que você está em santidade. Você não vai poder chegar e falar, nossa, eu estou em santidade, Deus se revele a mim, porque eu consegui pagar o preço de não pecar mais, faz 7 dias que eu não peco. Você não vai fazer isso, você vai falar, Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu és a minha santificação. Se não fosse o Senhor me mandando o Teu Santo Espírito, se revelando a mim, me ajudando, me dando força, coragem, garra para eu não cair nesse pecado de novo, eu não conseguiria. Ele é a nossa santidade, você vai gloriar Ele pelo seu resultado. E no futuro, no arrebatamento da igreja, quando seu corpo for redimido, você chegar enfim, receber o seu prêmio na glória, você não vai bater no peito e falar, cheguei, olha aqui, eu tenho mais que você. Você vai se ajoelhar aos pés de Jesus e você vai falar, Jesus, muito obrigado, porque Tu és a minha redenção, foi o Senhor que venceu a morte, o primeiro com o corpo glorificado aqui nessa cidade foi o Senhor, há muito tempo atrás, agora nós estamos aqui, glória pois ao Teu nome. Todo mundo que um dia se autoelogiar, porque você pode fazer isso, você alcançou um resultado, você fica satisfeito com o resultado que você alcançou. Todo mundo que se autoelogiar por um resultado alcançado, deverá prestar culto a Jesus. Porque Ele é a sua justificação, Ele é a sua santificação, Ele será a sua redenção no futuro. Glória, pois, a Ele. Capítulo 2, verso 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui... Não, esse aqui eu não falei, né? Eu pulei para o 6. Isso. Mas deixa eu ler esse versículo 1 aqui. Eu mesmo, irmãos, Paulo falando, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo crucificado. Com fraqueza, temor e muito tremor eu estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que coisa linda. Paulo, super intelectual, super estudioso, diz, quando eu cheguei aí entre vocês, em Corinto, eu não fiquei falando palavras de sabedoria humana. Eu não fiquei citando pessoas, eu não fiquei gastando um português acadêmico. Não. O que eu fiz, eu preguei Jesus Cristo na cruz. Por quê? Porque a mensagem de Jesus Cristo na cruz ia manifestar poder entre vocês. E eu queria, Paulo dizendo, que a conversão de vocês fosse porque vocês viram o poder do Espírito Santo e não porque vocês ouviram uma boa pregação. Uma das doenças da igreja evangélica hoje no mundo é boas pregações. Não pregações verdadeiras, boas pregações. Existe um jeito de persuadir o público, existe um jeito de falar, existe um jeito de se vestir, existe alguns acessórios que você pode usar, existe um tipo de pregação que é certo que vai funcionar por conta dos estudos feitos sobre a cognição humana, sobre a mente, sobre o que a gente presta atenção, sobre o quanto de informação a gente pega de uma palestra, sobre quais informações a gente pega, o começo e o final, sobre como apresentar os resultados, sobre como você persuadir e captar a mente das pessoas para que acreditem no que você está falando, mesmo sem saber se é verdade, elas acreditam. Bom, é isso que os bons palestrantes fazem. Como a igreja tem muitos bons palestrantes, as pessoas estão fascinadas pelas palestras, pelo que as palestras oferecem, então pelas pregações, pelo que as pregações oferecem e pelos pregadores, não por Deus. Esse problema aqui, Paulo falou assim, eu sabia que eu poderia causar isso em vocês, porque eu sei o quanto eu estudei, eu sei o que eu sei.
Então o que eu decidi? Eu decidi nada saber. Eu decidi abrir mão e pregar só a cruz. Radical. Por quê? Porque o que salva é a cruz. Uma vez que a gente prega a cruz, o diabo vai manifestar, porque ele manifesta onde tem a palavra de Deus, e aí o poder de Deus vai ser manifesto em cima disso, e Deus será conhecido como Todo-Poderoso. E as pessoas vão se curvar diante da pregação do Evangelho, que rendeu frutos, que foi manifestado em poder e rendeu frutos. Paulo está dizendo assim, e é o tema de hoje, existe a sabedoria humana e a sabedoria espiritual. Eu conheço da sabedoria humana, vou usar esses termos, mas eu optei em estar com vocês através da sabedoria espiritual, que é Jesus Cristo. Eu não trouxe meus livros, eu não trouxe a minha mente, eu não trouxe os meus currículos, o meu currículo, os meus diplomas, eu trouxe a cruz do Calvário. Essa é a verdadeira inteligência. Entretanto, verso 6, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, calma. Ele diz que existe a sabedoria. Primeiro ele fala sobre maturidade, sobre esse assunto aqui que nós estamos tratando, inclusive eu e você aqui, Pedro e você. Esse assunto que nós estamos tratando demanda maturidade de ambas as partes. Aí ele fala, nós não falamos da sabedoria dos sábios desta era. Então, o que ele quer dizer, trazendo para o nosso tempo aqui. Os maiores filósofos, os maiores sociólogos, os maiores psicólogos, os maiores cientistas sociais, matemáticos, biólogos, quem quer que seja, eles não vão conseguir explicar Deus. Eles não vão conseguir explicar como uma pessoa que estava doente recebeu uma oração, foi curada, como uma mulher estéril pôde ter filho. Não consegue explicar, irmão. Você não sabe o que aconteceu ali, como foi, quando foi, o que foi. Não sabe, não tem como explicar. O que a gente sabe explicar? Chegou um servo de Deus, impôs as mãos, orou em nome de Jesus Cristo e depois aquele ventre que era seco gerou vida. É isso que a gente sabe explicar. A sabedoria humana, científica, não vai se contentar com essa resposta. E supostamente, suponhamos, aliás, que tem ali um cientista crente que queira buscar uma resposta que não seja o fato ocorrido. Ele não vai achar. Por quê? Porque a sabedoria de Deus enlouquece a sabedoria dos homens. Quer um exemplo? Nós aqui, crentes piedosos, eu e você, amigos íntimos de Deus, quem de nós consegue explicar a Trindade? Quando a gente chegar no céu, vão ter 3 pessoas? Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, Deus diz que ele é um só. Tá, ele é um só, mas o Filho está à direita de Deus. São 2 ou é 1? Não pode ser 2 porque ele falou que é 1. Tá, entendeu? Aí você começa. E aí a sua cabeça vai explodir, você vai ficar 10 anos pensando sobre isso, você vai ler todos os livros e a gente não tem uma resposta. Por quê? Porque a Trindade é Deus. Quem aqui na Terra vai conseguir terminar esse assunto, compreender, prender esse assunto e falar assim, ó, tá aqui, ó, isso aqui é Deus, tá tudo explicado aqui. Ninguém. Por quê? Porque a sabedoria de Deus torna a sabedoria dos homens malucas. Agora você, como filho, pode descobrir a verdadeira inteligência pedindo sabedoria a Deus, que é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, você vai se tornando íntimo de Jesus. E Jesus vai começando a te explicar algumas coisas. Você vai começar a ter discernimento para algumas coisas, a famosa revelação. Aí ele diz, nenhum dos poderosos desta era
o entendeu, que é o que eu estou dizendo. Ninguém entendeu de Deus. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Na verdade, volta aqui no verso 7, ao contrário, estou no capítulo 2. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Então, a gente não fala da sabedoria do homem, fala da sabedoria de Deus. Do mistério que estava oculto. Até Paulo, irmãos, existia um mistério. Até Paulo existia um mistério. O mistério estava oculto. Então, estava guardado, ninguém sabia que tinha. Paulo vem revelar a nós. Por isso que você lê, por exemplo, Romanos, é uma explosão de cabeça. Porque ele começa a explicar tudo, conectar todos os pontos, explicar as profecias. E aí você fala, uau, onde estava tudo isso até agora? Estava oculto, guardado. Deus deu a Paulo e aos apóstolos da geração de Paulo, aos servos de Deus da geração de Paulo, essa revelação. Qual revelação? Jesus Cristo, homem, é Deus, está no céu, reinando à direita do Pai, mandou o Espírito Santo dele para habitar em nós. Agora Deus vive em nós. Uma vez que Deus está em nós, esse mistério começa a ser revelado a nós de forma individual. E aí, esse mistério revelado a você, como foi de forma individual, se torna loucura para todo aquele outro grupo que você anda que não conhece Jesus. E aí você passa a ser um diferente, uma pessoa louca, digamos assim. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Claro, né? Se a gente soubesse quem Jesus era, não teríamos crucificado ele. Todavia, e eu caminho para o final, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pausa aqui. Como que você adquire uma informação? Como que você adquire um conhecimento? Quando você vai estudar, o que você faz? Você lê. Ou o que você faz? Você vê alguma coisa. Ou o que você faz? Você ouve. A maioria, grande maioria, das informações que geram conhecimento são obtidas através da visão e da audição. Claro que o tato também, né? Você pega uma cadeira, você pega um objeto e você, de olho fechado, sabe o que é. Isso você está conseguindo ler aquele objeto através do tato. O que eu quero dizer é, sendo a visão e a audição o caminho pelo qual as informações chegam até você, o que o poeta está dizendo aqui lindamente é que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Não existe nenhum livro no mundo escrito sobre, nenhum podcast gravado sobre, nenhuma música cantada sobre como será na glória. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Não existe, irmãos, não existe. A música mais bonita, que mais te impacta, que mais te faz chorar, que mais você sente a presença de Deus, ela está 1 milhão de anos-luz aquém do que você vai viver realmente quando você estiver aos pés do seu Salvador. A pintura mais bonita, a obra de arte mais perfeita, que te tira o fôlego, você fica extasiado quando você olha para ela e você fala, meu Deus, como que esse cara conseguiu fazer essa luz entrando aqui? Olha a beleza, olha o que ele colocou na sombra, olha o que a luz está iluminando, olha essa profundidade, olha o detalhe dessa flor. Você fica ali observando aquela pintura e aquilo te rouba sua atenção positivamente e você tem um lapso de tipo, uau, estou no paraíso, né? Estou em um mundo dos artistas, né? Estou num lugar diferente. Isso não está nem perto, nem um fio de cabelo perto, nem um pouquinho perto do que você sentirá quando você passar o portão da entrada da glória e você ficar lá assim, uau, 30 minutos em silêncio, só observando. Uau! Tipo assim, não é o azul que é o azul aqui, não é o roxo que é o roxo aqui, não é o cheiro que é o cheiro aqui, não são as texturas que aqui nós temos, é outra coisa, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. A sabedoria humana nunca vai alcançar o que Deus preparou para você. Qual é o nosso problema? A sequência.
mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. E assim eu termino. Você precisa abrir mão da sabedoria humana. Abrir mão de tudo que você já leu, já viu, já ouviu, dos seus desejos, dos seus sonhos. Porque você sonha muito pouco, eu tenho certeza. Você sonha com uma casa na Flórida. Eu sonho com ir para o céu. Você sonha muito pouco. Porque você sonha baseado na inteligência humana. Você sonha baseado no que os seus olhos viram, no que os seus ouvidos ouviram. Mas o que os seus olhos viram, o que os seus ouvidos ouviram, não alcança nada, nem um lapso, nem um segundo do que será viver na glória. Mas Deus revelou para aqueles que têm o Espírito, os verdadeiros sábios, os que têm a inteligência verdadeira. Jesus Cristo crucificado. Vá para a cruz de Cristo, vá para a cruz de Cristo. Se prostre à cruz vazia. Corra para a tumba. Perceba a pedra removida. Veja que seu mestre não está lá. Olha para cima e fala: Senhor Jesus, cadê o Senhor? Encha-me com teu Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e pare de ver com esses olhos e de ouvir com esses ouvidos. Porque aí você vai se reprogramar. Você vai ver com outros olhos, ouvir com outros ouvidos. Aí talvez você se apaixone por Jesus Cristo e queira morar no céu com Ele. Que Deus te abençoe.